Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pedro Canísio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Miquéias, profeta, que, nos dias de Joatão, Acais e Ezequias, reis de Judá, defendeu com a sua pregação os oprimidos, condenou os ídolos e as injustiças e anunciou ao povo eleito que havia de nascer em Belém de Judá o rei prometido desde os tempos antigos, para apacentar Israel com o poder do Senhor. Na Lícia, na odierna Turquia, São Temístocles, mártir, que, no tempo do imperador Décio, segundo a tradição, se ofereceu em lugar de São Dióscoro, que era procurado para ser condenado à morte, torturado no suplício do cavalete, arrastado pelos caminhos e flagelado, alcançou a coroa do martírio. Morte no século III. Em Monte Serignone, na Flamínia, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Domingos Spadafora, presbítero da Ordem dos Pregadores, que trabalhou diligentemente no ministério da pregação. Morte no ano 1521. Em Hanoi, no Tonkin, agora no Vietnã, a paixão dos santos André Dun Lac e Pedro Trung Van Thi, presbíteros e mártires, que, ao recusar a ordem de calcar a cruz, consumaram pela degolação o seu glorioso combate. A sua memória celebra-se no dia 24 de novembro. Morte no ano 1839. Em Koblenz, na Renânia, região da Alemanha, o beato Pedro Fredhofen, religioso, que, depois de ter desempenhado o ofício de cantoneiro, fundou a Congregação dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora, pela qual sofreu serena e pacientemente muitas zombarias e tribulações. Morte no ano 1860. História de São Pedro Canísio. Origens. Pedro Canísio nasceu no dia 8 de maio de 1521, onde situava-se o Ducado de Gelder, hoje, Holanda. Diferente dos outros garotos, buscava os livros de oração ao invés das brincadeiras. Aos 12 anos reunia crianças para ensinar a elas trechos da Bíblia e do Catecismo da Igreja. Muito aplicado aos estudos, quando completou 15 anos foi enviado por seu pai à cidade de Colônia para estudar. Com apenas 19 anos, ele concluía o doutorado em filosofia. Doutor na ciência e na fé.
Pedro Canísio, em seu tempo de estudos, não se limitou a aprender somente as ciências deste mundo. Como teve um mestre vivamente católico, ele também se aprofundou na doutrina de Jesus Cristo. Isso o levou ao despertar da vocação religiosa que já se percebia desde sua infância. Recusa um casamento. Logo depois da formatura de Pedro Canísio, seus pais trataram de arranjar para ele um bom casamento, como era costume na época. Neste casamento estava embutido um bom futuro financeiro para a família. Porém, Pedro Canísio, ouvindo a voz de seu coração, recusou a proposta. E, além de recusar, fez um voto eterno de castidade. Depois disso, mudou-se para Mens com a finalidade de se dedicar somente aos estudos da religião. Um dos primeiros jesuítas. Em Mainz, Pedro Canísio era orientado por um padre chamado Faber. Este era um discípulo famoso do futuro Santo Inácio de Loyola. Padre Faber teve influência direta na vocação de Pedro Canísio. Tanto que, em 1543 Pedro ingressou na Companhia de Jesus, então, recém-fundada. 3 anos mais tarde ele era ordenado padre jesuíta. Logo, recebeu a missão de retornar para a cidade de Colônia, onde deveria fundar uma nova casa para a ordem. Lutando contra a divisão. Em Colônia, a divisão do protestantismo dividia a igreja. São Pedro Canísio lutou bravamente contra tal cisma. Assumiu o cargo de professor de teologia e passou a ser respeitado até mesmo pelo imperador. Por seus argumentos teológicos conseguiu que o arcebispo local, que era abertamente a favor do protestantismo, fosse afastado. Depois, tomou parte no famoso Concílio de Trento, como representante do cardeal Otto de Augsburg. Combateu o cisma protestante igualmente nas cidades de Messina e Roma, onde dava aulas de teologia. Depois, foi enviado à cidade de Viena, na Áustria, onde o cisma protestante causava grandes danos. Luta incansável. Essa época foi uma das que São Pedro Canísio mais produziu. Escreveu inúmeras obras literárias. Escreveu um catecismo que teve sua primeira publicação em 1554. Esta obra teve mais de 200 edições ao redor do mundo, sendo traduzido em 15 línguas. Fundou colégios católicos em várias cidades importantes como Praga, Viena, Baviera, Innsbruck, Colônia e Dillingen. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, nomeou o provincial da Ordem para a Áustria e a Alemanha. Mesmo acumulando a função de provincial, São Pedro Canísio pregou em Friburgo, Estrasburgo e até mesmo na Polônia. Em todos esses lugares, instruía, ensinava e denunciava os seguidores de Lutero, gerador do protestantismo. São Pedro Canísio foi um dos maiores obstáculos à propagação do cisma protestante. Graças a ele, a maior parte da Alemanha se manteve fiel à Igreja Católica. Morte. São Pedro Canísio conquistou a admiração de papas e governantes. Era muito respeitado por ser o primeiro jesuíta alemão e por toda a grande obra que desenvolveu. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1597, na cidade de Friburgo, que fica na atual Suíça. São Pedro Canísio faleceu no mesmo ano em que São José de Anchieta, outro grande jesuíta, também entregou sua alma a Deus. São Pedro Canísio completou 54 anos de total dedicação à ordem jesuíta e à Igreja. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Pio XI, no ano 1925. Na ocasião, recebeu o título de doutor da Igreja. Oração a São Pedro Canísio. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Pedro Canísio, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina, e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Canísio, rogai por nós.